A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim América apresenta Smart, silêncio, meditação, asseio pessoal e coletivo, reverência e testemunho. Ao entrar na igreja, desligue o seu celular e ligue-se a Deus. Facilite o trabalho dos diáconos na localização de assentos disponíveis para os membros e convidados. Evite deixar espaços vazios nos bancos que possam acomodar mais pessoas. Não deixe pertences ou bolsas sobre o banco. Banheiros e bebedouros estão localizados no nível inferior. Em caso de emergência, utilize as saídas sinalizadas, portas laterais atrás da plataforma e porta principal. Aos queridos papais e mamães, se seu filho ou filha chorar e precisar de atenção especial, dirija-se à sala de apoio, também localizada no nível inferior. Lá você encontra um trocador, materiais necessários e um ambiente tranquilo. Se preferir, assista ao culto ao vivo no salão de jovens. Ao finalizar do culto, a saída será organizada pelos diáconos. Oportunidades para servir. Nos corredores internos e externos da igreja, você encontra livros, revistas e outros materiais grátis. Leve o quanto quiser e presenteie seus amigos. Louve ao Senhor com sua reverência. Obrigado pela atenção. Fechemos os olhos para uma oração. Senhor Deus, Tu és maravilhoso. Obrigado, ó Deus, porque nesta primavera o Senhor tem plantado flores no jardim do Seu povo. Obrigado, ó Deus, porque nesta manhã o Seu povo está aqui para colher flores, para ver a beleza da Sua santidade através da Sua palavra. Que a sede do Seu povo, ó Deus, em meio a esta manhã quente de primavera, seja saciada na pregação da Sua palavra. Pois o Senhor Jesus disse que quem beber dessa água nunca mais terá sede. Que aqui nesse lugar, ó Deus, nós encontremos tudo o que viemos procurar em Cristo Jesus. Amém. Nos acompanhando na composição da plataforma, estão conosco o nosso querido ancião, o irmão Eloy, que estava aqui há pouco com o seu netinho, quase o convidando para compor a plataforma, porque não desgruda nem um minutinho, né? Uma coisinha linda.
Está conosco também o irmão J. Washington, que é um dos diretores da Rede Novo Tempo e responsável pela Novo Tempo em Pindamonhangaba, no sinal aberto aqui em toda a nossa região. E antes de apresentar o pregador de hoje, eu gostaria de dizer que ele veio para dar continuidade a um trabalho que por mais de uma década veio sendo conduzido pelo nosso querido pastor Hamilton Menezes, que recebeu um convite da Igreja Adventista para dirigir uma das rádios da rede e também o Ministério de Família, o qual ele faz muito bem. E nesses 10 anos, pouco mais de 10 anos, o pastor Hamilton conseguiu fazer algo extraordinário com a Rede Novo Tempo de rádio. Eu me lembro que eu ouvi alguns jovens dizerem assim: é nosso Rádio Novo Tempo, é uma rádio um pouco velha, eles falavam assim. E o trabalho do pastor Hamilton fez com que todos os jovens da Igreja Adventista, em vez de ficarem ouvindo outras rádios, esses jovens hoje são apaixonados pela Rádio Adventista. Nós fizemos o lançamento de um aplicativo no celular aqui em São Paulo, viralizou. Todo mundo em São Paulo, como não tem FM, escuta a Rádio Novo Tempo na palma da mão no celular. E esse é o trabalho extraordinário que o pastor Ramponha recebeu o convite da Igreja Adventista para dar continuidade. Quando o pastor Hamilton saiu, durante algumas semanas, nós ficamos orando. Os funcionários da rádio oravam e nós pedíamos a Deus: Senhor Deus, que a pessoa que vier seja apaixonada pela pregação do Evangelho e pelo veículo de comunicação. Por isso que eu deixei para apresentar o pregador de hoje no final dessa fala, porque o pregador de hoje é a resposta das nossas orações. Querido pastor Jorge Ramponha, ele vai partir o pão da vida nessa manhã. E esse que vos fala continua sendo seu servo Moura. Para vocês que vieram na igreja hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje para contar uma história para vocês. E para que essa história vocês possam entender direitinho, vocês vão poder visualizar a história nesta TV ou naquele telão e vocês poderão ver ali, tá bom? A história de hoje, não precisa olhar para trás não, tá aqui, pertinho de vocês. Vocês quiserem chegar mais um pouquinho, a historinha está aqui. A história de hoje, chega mais perto, vai lá para você enxergar bem. A história de hoje vem contando de 2 irmãos, Rodrigo e Ana. Rodrigo e Ana, eles tinham um costume. Todas as férias, eles iam passar as férias com o vovô e com a vovó.
vamos falar sério aqui, hein? Não tem coisa melhor do que ir para a casa da vovó e do vovô. Fala. Tem? Tem coisa melhor? Hein, Manu? Fala. Não tem, né? Não tem coisa melhor do que ir para a casa da vovó e do vovô. O vovô morava numa fazenda. E os 2 irmãos gostavam de nadar, pescar, jogar bola, colher frutas. Eles amavam e era o que eles mais gostavam. Mas sabe de uma coisa? Eu esqueci o controle remoto. Tá aqui. Vamos ver se eu sei fazer mudar esse negócio. Sabe de uma coisa? O que eles mais gostavam mesmo era que quando chegava... É para cá que aperta? Para lá? Para lá? Para lá? Muda, pastor. Mudou? Não. Muda para mim, pastor. O que eles mais gostavam é quando chegava de noite, o vovô e a vovó reuniam todos na sala e o vovô contava histórias da Bíblia para os 2 netinhos. E naquela noite, o vovô estava falando sobre a oração do Pai Nosso. E no final da oração, vocês sabem quais são as palavras do final da oração do Pai Nosso? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí, Rodrigo e Ana ficaram muito impressionados com aquelas palavras. Ficaram pensando na hora de ir para a cama. Mas sabe como é que é, né? No dia seguinte, eles já tinham esquecido daquelas palavras e continuaram as brincadeiras de férias. Olha só o que aconteceu no dia seguinte. O vovô estava caminhando pela fazenda e ele encontrou um filhotinho de passarinho. No começo, eles não sabiam direito de que ave aquele filhotinho era, né? O filhinho. Mas eles falaram, que tal se a gente levasse esse filhotinho, que eles achavam que estava órfão, sem papai, sem mamãe, que tal levar para o galinheiro? Lá no galinheiro, a gente pode tentar fazer ele ficar amiguinho dos outros bichinhos. O que tem mesmo no galinheiro? Galinha, pintinho. Olha só! No galinheiro tinha galinha, pintinho, peru, pavão. Tinha um monte de aves. Aí, quando aquele passarinho chegou, a dona galinha olhou com um olho, olhou com outro olho, estranhou um pouquinho, mas sabe o que ela fez? Logo abriu as suas asas e começou a cuidar daquele pintinho novo, daquela nova ave que havia chegado ali. Aquele passarinho era meio estranho, é meio diferente. Ele sabia voar, enquanto que os outros bichinhos não sabiam. A galinha voa? O pato voa? O ganso? Não. Então, ele voava, ele era muito diferente. E os animais ali do galinheiro ficavam olhando, né? Olhando. E aí, eles falavam, vovô, mas que passarinho diferente, ele está crescendo de forma tão estranha, tão diferente dos outros. E o vovô dizia, calma, que um dia vocês vão saber que bichinho é esse. Aí, num belo dia, quando o Rodrigo e a Ana estavam lá catando algumas frutinhas no pomar, eles presenciaram um negócio muito diferente, muito estranho. Vamos ver o que aconteceu? Eles escutaram um som diferente de uma ave que estava sobrevoando e fazendo círculos assim em cima do galinheiro. Ah, mas os bichinhos de dentro do galinheiro ficaram tão alvoroçados, não sabiam o que era aquilo, o que estava acontecendo. E olha só, ficaram nervosos, o cachorro começou a latir, o pintinho começou a piar, o ganso começou a fazer a voz dele lá, que eu não sei direito, a galinha começou a cacarejar. Foi um auê dentro daquele galinheiro. Mas, de repente, olha o que aconteceu. Acho que pulou uma, não pulou? Não? Daí, olha o que aconteceu. O vovô falou, calma que vocês já vão ver o que vai acontecer. Pode pôr, pastor. Aquele passarinho que tinha chegado tão pequenininho, tão miudinho dentro daquele galinheiro, abriu as suas asas e saiu voando para encontrar com aquela outra ave que estava voando. Era uma águia.
Era a mamãe águia que viu que o filhotinho dela estava ali dentro do galinheiro, fez aquele som que você ouviu, e aquele pintinho tão pequenininho que agora eles descobriram que era uma águia, saiu voando, se encontrou lá com a mamãe, lá no céu. Os amiguinhos, olha, Rodrigo e Ana, ficaram tristes, porque eles já tinham criado um amor por aquele passarinho. E a vovó explicou para eles o seguinte: filhinhos, queridos netinhos, um dia, isso que aconteceu com essa águia vai acontecer conosco também. Um dia Jesus vai nos chamar lá do céu. E nós, todos aqueles que guardarmos os mandamentos de Jesus, seremos como aquele filhotinho de águia. Vamos encontrar com Jesus lá no céu. Quem se comportar igual às galinhas, não vão poder voar e se encontrar com Jesus. Eu quero ser galinha. Eu não quero ser galinha. Quem quer ser galinha aqui? Eu quero ser uma águia. Quem aqui gostaria de um dia encontrar com Jesus lá no céu, quando Ele vier nos buscar? Eu também. É por isso que agora nós vamos fechar os olhos e vamos orar, tá bom? Vamos fechar os olhos, ó. Posição de oração. Querido Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos fez saber da sua vontade. Então agora, nos dê vontade também de obedecer todos os seus ensinamentos. E que um dia, quando o Senhor vier a esta terra, o Senhor possa nos levar para o céu e que nós sejamos águias, que nós não sejamos galinhas. E é isso que a gente quer, um dia morar com o Senhor no céu. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, podem voltar. Mais uma vez, feliz sábado. Enquanto o pessoal ainda está entrando, temos vários lugares disponíveis. Esperamos que se sintam à vontade entre nós. Nós vamos continuar a nossa adoração, louvando o nome do Senhor através das nossas vozes. Vamos exaltar o seu nome com o hino de número 13, Louvamos, ó Deus. será o número 158, Suave Espírito, que fala a respeito do Espírito Santo, que está a cada dia entre nós, como está agora aqui. Que nós possamos sentir a sua presença, agradecer pela sua presença, meditar na graça do nosso Salvador. Espírito entre nós.
Oração intercessória. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Esse texto é muito claro ao pedir que o povo de Deus olhe para Ele, para a vinda dEle, para o retorno dEle. Esperando novos céus e nova terra. O que você tem esperado? Onde você tem depositado a sua esperança? É no governo? É na segurança? É na saúde? É na educação? Onde estamos depositando a nossa esperança? Esta semana o mundo tomou conhecimento de uma proposta feita para o Vaticano, que haja uma ONU gospel, e que o atual Papa seja o presidente dessa ONU, a ONU de todas as religiões. Não fique esperando o mundo sem justiça, porque você vai cansar e vai continuar vendo injustiça. A Bíblia diz que devemos esperar um novo céu e uma nova terra. Aí sim teremos justiça. Talvez nessa semana você foi injustiçado, está com a fé enfraquecida, ou está pensando, onde vai parar tudo isso? Porque o Senhor não retornou ainda? Porque tarda a sua volta? Esse é o momento de renovação de fé, de esperança. E nós vamos orar. Nós vamos orar pelos governos. Nós vamos orar pelo povo de Deus nesses últimos dias, pelas famílias e por você, que é o maior e o principal canal de comunicação nesses últimos dias para dizer ao mundo que o Senhor é Deus e Ele logo voltará. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar. Senhor Deus, os sinais estão se cumprindo. As profecias estão se cumprindo. E as tuas promessas, Senhor, se cumprem. O Senhor não tarda. O que há de vir virá. Por favor, Senhor, nesses últimos instantes da história deste planeta, levante, Senhor, o caído. Fortaleça o fraco, o abatido. Anime, Senhor, aquele que está desanimado. Nos dê foco e que a nossa esperança não esteja em coisas, em poderes, em governos, em pessoas, mas que a nossa esperança, Senhor, esteja em Ti, somente em Ti. Tu és nosso Pai e nós somos Teus. Portanto, meu Senhor, nós pedimos agora, nós clamamos pelo derramamento do Teu Espírito,
para que tenhamos colírio, discernimento nesses últimos dias, para que os teus filhos e tuas filhas não sejam enganados, e que ao Senhor retornar brevemente, o teu povo esteja unido num único propósito e preparado para a tua volta. Não deixe, Senhor, que nenhum que está aqui se perca ou se envolva em enganos. Pelo contrário, que sejamos todos usados poderosamente para sermos o grito que vai dizer para este mundo que o Senhor é Deus e que o Senhor está voltando. Meu Pai, aqui tem homens e mulheres que durante esta semana enfrentaram desafios e ainda hão de enfrentar. E neste momento, nós pedimos que os teus anjos acampem ao nosso redor. Que o Senhor seja a resposta, que o Senhor seja a solução, que o Senhor seja a muralha de fogo quando tivermos que passar pelo fogo, que o Senhor seja a muralha de água quando tivermos que enfrentar o mar à nossa frente. Que o Senhor seja o soberano na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ouça os nossos corações, que pedindo aqui estão, por total transformação. Sim, queremos ser somente o que tu desejares, ó Senhor, que o teu querer se cumpra em nós. Amém. Louvado seja Deus.
Bom dia, feliz sábado a todos vocês, Deus abençoe a todos. Temos, como sempre, muitos visitantes aqui na Igreja do Jardim América, mas eu encontrei um ali especial, porque ele vem do segundo lugar mais importante depois que esse mundo for restaurado, né? E a Cidade Santa vai descer ali sobre o Monte das Oliveiras, mas lá em Belém do Pará, vai ser um recanto especial, um oásis especial depois da Nova Jerusalém. É o nosso querido amigo Jânio. Deus te abençoe. Sabe como ele veio à igreja, irmãos? Alguém o convidou algum tempo atrás e hoje ele decidiu vir aqui. Que legal, hein? Seja bem-vindo, viu? Essa é a sua casa, é a casa do nosso Deus. E eu sei que como eles, outros também estão aqui nesse local, nessa ambiência tão especial. Eu queria anunciar a todos os anciãos da igreja que hoje, às 16 horas, nós teremos o último encontro de anciãos do distrito. Por gentileza, todos os anciãos da igreja do Jardim América, às 16 horas, conto com a presença de todos vocês. Amanhã nós teremos um culto especial e quem será o pregador será o pastor Eusélio. Ele é pastor lá do distrito de Parque Industrial. É um moreno arretado, irmãos, prega muito, viu? Como diz o nordestino, é um grande pregador. Na quarta-feira teremos o pastor Arilton novamente aqui, e nós teremos um batismo muito especial na quarta-feira. Pelo menos 2 pessoas serão batizadas. Essa semana eu estive visitando um que tomou a sua decisão. A irmã Judite também está pronta. Onde está a irmã Judite? Ali, irmã Judite. Chegou o dia, está chegando, né? Deus te abençoe. Então, quarta-feira teremos uma programação muito especial com toda a segurança. Estivemos reunidos no último sábado para formarmos a nossa comissão de nomeações para a escolha dos novos oficiais de 2015. E agora eu vou chamar a secretária da igreja, a Daniele, e ela vai ler os nomes daqueles que estão convocados para que no próximo sábado, às 15 horas, aqui no Salão dos Jovens, possamos dar início às atividades de escolha dos oficiais para o ano de 2015. Ainda faremos uma segunda leitura no sábado que vem. Se alguém tiver alguma observação, por favor, me procure, ou o irmão Ailton, primeiro ancião dessa igreja. Se for por uma situação de viagem que você não possa estar, procure a Dani, e a gente vai tentar resolver de uma outra forma. Então vamos ler os nomes de todos aqueles que estão sendo convocados para a escolha dos novos oficiais do ano de 2015. Outro microfone aqui, por gentileza. Tatiana Muniz, Romir Santos, Ronald, Eloá Godoy, Marcos. Marcos é o vice-diretor da escola. Glauci Cunha, Adelson Moura, Douglas Almeida, Juan Pereira, Ailton Santana, Bianca Oliveira, Jair Rodrigues, Fernando, Josué Campos, Murilo Reis, Elda,
Elda, chefe das diaconisas, tá? Leandro Stout, Osíris, Julimar Murat, Lia, Hélio Lauteste, Renata Cavalcante, Alexandre, Tito, Raul Souza, Pastor Edilson e Ernesto Miano. Muito bem, todos estes 27 pessoas estão sendo convocadas para sábado que vem às 16 horas. Durante a semana, se houver alguma observação com relação a esses nomes, por gentileza me procure o irmão Ailton, e se você não puder estar, procure a Daniela e avise. Então, que Deus nos abençoe, nos dê um culto maravilhoso e que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós. Amém. Vem do céu a palavra do Senhor. É como mel na boca o sabor, mas também é correção. É sublime instrução a nós. Vem do céu a palavra do Senhor. Bom dia. Quão bom é estarmos juntos nesta manhã. Antes de passar aqui para pregar, o pastor me perguntou: pastor, você vai pregar em que idioma? Ele perguntou: em argentinês ou em português? Gente, eu vou fazer o meu melhor, né? Pastor, eu vou fazer o meu melhor aqui na frente. Vou confessar uma coisa, gente. Há poucas semanas atrás, eu estava pregando num estádio no Peru. E eu estava pregando lá 4.000 metros por em cima do nível do mar. Eu precisei tomar algumas pastilhas para poder pregar nessa manhã, porque eu não conseguia quase respirar. Mas eu vou confessar uma coisa: está sendo mais difícil aqui, nesta igreja, pregar hoje, do que foi pregar lá, em Juliaca. 12.000 pessoas estavam naquele estágio, e elas chegaram aí para ouvir a palavra de Deus. 1.000 pessoas, 1.002 pessoas se batizaram nesse dia, ali em Juliaca. Foi super, hiper emocionante, mas hoje, aqui, eu estou mais nervoso. Eu pedi para a Moura, eu pedi para a equipe da rádio também, que orassem pela gente. E nesta semana eu fiquei pensando muito o que pregar aqui nesta igreja, porque é uma igreja maravilhosa, uma igreja muito linda, uma igreja muito especial. E aqui tem muitas pessoas muito especiais. Por isso você está aqui. E gente, hoje eu quero pregar sobre um tema, um texto bíblico que para mim é muito forte. O texto bíblico está saindo lá em cima na tela. Eu quero que você procure, além de que os textos estarão saindo na tela, eu vou pedir para vocês procurar na Bíblia. Eu tenho aqui o meu assistente, meu tradutor. Se precisar, ele pega o microfone e ele começa a pregar. Tá? Ele já pregou o sábado passado, mas se não dá para entender, ele passa aqui e ele começa a pregar. Tá bom? Levanta a mão se você não está entendendo alguma coisa. Tá? Tá bom? Procura na sua Bíblia aí, Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. O verso número 5.
Josué, capítulo 3, verso 5. Por favor, curve a sua frente, porque eu preciso orar mais uma vez. Nosso querido Deus, agora nós vamos abrir a Tua palavra. E nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos que o Senhor fale ao nosso coração, mas também à nossa mente. Porque hoje o Senhor tem uma palavra para nós. Nos momentos da oração intercessora, o Senhor já respondeu a nossa súplica. O Senhor está querendo preparar um povo para a Tua vinda. Por isso, Senhor, agora que nós estamos abrindo a Tua palavra, nos fale, por favor. Porque nós precisamos. E precisamos que o Senhor faça grandes milagres na nossa vida. Nos colocamos nas Tuas poderosíssimas mãos de amor. E oramos no nome de Jesus. Amém. O texto bíblico, Josué capítulo 3, verso 5, diz assim: Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O contexto deste texto bíblico é o seguinte: 40 anos o povo ficou andando pelo deserto. Eles poderiam ter demorado só uns poucos meses para chegar na terra que foi prometida. Mas por causa da sua desobediência, eles demoraram 40 anos para chegar naquela terra que Deus tinha prometido. Agora, o povo já tinha mudado de líder. Agora já não era mais Moisés. Moisés tinha morto. E agora tinha um novo líder. Como era o nome desse líder? Josué. Josué estava com muito medo, porque ele estava perto do rio Jordão, pronto para passar do outro lado, pronto para receber a herança que Deus tinha prometido. Mas agora o povo fica perto do rio, pronto para passar o rio. E nesse momento, Josué, ele tem uma experiência bem interessante. Deus se comunica com Josué e fala para Josué. E a mensagem foi essa que aparece neste texto bíblico, Josué capítulo 3, verso 5. O povo tinha pegado muitas das costumes, das ou dos? Feminino, né? Dos costumes, obrigado, do Egito, mas também dos outros povos que estavam perto. O jeito deles se vestir, ou vestir, o jeito deles falarem, o jeito deles adorarem. Eles tinham pego todos esses costumes. É assim? Beleza. E queridos, o povo agora tinha que passar do outro lado. E a mensagem foi muito clara: gente, vocês precisam ser santos para passar do outro lado. Vocês conhecem a história, bem simples, bem bonita. Desde que éramos crianças, essa história foi pregada, falada para nós. O povo estava aí, agora a arca do pacto tinha que passar primeiro, os sacerdotes, os levitas e depois o povo. E vocês conhecem, quando os levitas e os sacerdotes que levavam a arca, eles colocaram o pé na água, e eles começaram a entrar, a água se abriu, o rio se abriu, e eles passaram pelo meio do rio, seco. Mas queridos, esse texto aqui me faz pensar muito na nossa experiência. Eu preguei, a primeira vez que eu preguei nesta igreja, eu preguei sobre a nossa espera para receber a promessa. Hoje, queridos, eu quero falar sobre
o chamado que Deus está fazendo nesta hora da história da humanidade ao povo de Deus para serem santos. Nestas últimas semanas tive uma experiência bem interessante. Eu estou estudando inglês, mas o jeito que eu estou com o português, eu acho que em inglês vamos conseguir falar. Está demorando, gente. Mas nestas semanas aconteceu uma coisa bem interessante. Cheguei na aula de inglês, os professores sempre têm um rodízio, nem sempre são os mesmos professores que estão ensinando a gente, mas nessa semana tinha uma professora nova. A minha professora de inglês não está aqui, né? E lá embaixo? Também não? Levanta a mão se a professora está aqui, porque eu vou falar dele agora. Está a professora aqui? Não está. Gente, eu saí super nervoso dessa aula de inglês. Porque chegou um momento, era a primeira vez que nós estávamos conversando. Nesse primeiro encontro, ela falou: e você que faz? Do que trabalha? Eu sou pastor. Falei para ela: ah, que legal. Eu sou médium. Como? Sim, médium. Ah, ok. Vamos lá. Médium do quê? O que você faz, médium? Trabalha com o quê? Não, eu sou médium, eu converso com os mortos. E eu estou estudando porque eu acredito que a minha religião é a Wicca. Vocês ouviram alguma vez Wicca? Não? Vocês vão ouvir hoje. E como é isso aí? Perguntei. Gente, nessa hora nós não estávamos conversando em inglês. Eu entendi tudo do que ela falou. E ela falou assim: eu sinto que eu posso conversar com os mortos. Como assim? Sim, eles se conectam com a gente para mandar mensagens para mim. Gente, eu arrepiei na hora. Eu queria sair da sala de aulas. Mas eu comecei a orar: o Senhor é meu pastor. E, queridos, a aula começou, passou tudo bem, e eu vou continuar tendo aulas. Mas para mim nunca tinha acontecido uma situação dessa natureza. Nunca tinha conhecido uma pessoa que assim, diretamente ela tenha falado assim: você é pastor, nós não vamos a brigar, você é pastor, eu sou médium, pronto, acabou. Vamos continuar conversando. Gente, eu fiquei assustado. Eu fiquei muito assustado. Por quê? Eu acredito nas promessas de Deus, 1 de João, capítulo 3, 4, falando que o Senhor sempre vai estar com a gente, sempre vai cuidar da gente, mas fica longe, né? Mas tem uma coisa bem interessante que eu quero falar contigo hoje. Eu nunca tinha visto e tive uma experiência como essa até esta semana. Se eu conversava com a Lia, com minha esposa, gente, é interessante como esse negócio está crescendo, né? Então comecei a pensar que muitas vezes nós não temos experiências perto de pessoas. Não sei, possivelmente sim, você já tenha essas experiências, mas para mim foi a primeira vez. Mas muitas vezes nós deixamos entrar aquelas crenças, aqueles jeitos de viver na nossa casa, sem pensar. E tem uma coisa bem interessante. Tem um movimento, tem uma religião que está indo por trás de todos os filmes, os jogos, os games e as coisas que estão sendo produzidas para que a gente consuma. Eu quero te mostrar algumas fotos agora. Possivelmente vocês conheçam estas pessoas. Está funcionando, né? Isso aqui? Tá ligado, sim. Tá ligado, gente? Tá? Tá ligado, sim. Mas aí, nestas últimas semanas,
nestas últimas semanas? Já passou Halloween ou não? Não, né? Não? Quando vai ser? Vocês sabem? 31 de quê? De outubro, de agora. Gente, é impressionante como aqui no Brasil esta festa está sendo tão, pero tão forte, está crescendo tanto. Mas tem uma coisa bem interessante, por causa do consumismo, esta festa está entrando cada vez mais na nossa cabeça. Antes, era uma festa que só se celebrava, só se comemorava somente lá nos Estados Unidos e em alguns outros cantos da terra. Mas agora, gente, em todas as partes. Eu não vou falar muito sobre isso aqui tem pessoas que conhecem muito sobre isso. Mas eu quero falar contigo sobre algumas pessoas. Gente, isso aqui está funcionando de verdade? Aí, vocês me ajudam aí. Vocês conhecem essa mulher? Como se chama? Alguém sabe como se chama? Ninguém sabe. Ela é conhecida como J.K. Rowling. Vocês sabem quem é? Ela é escritora. E ela é escritora de livros religiosos. Vocês sabem qual é o primeiro livro que ela escreveu? Harry Potter. Com certeza vocês têm ouvido desse aí. Ela começou a escrever este livro no ano de 1997. O primeiro livro se chamou Harry Potter. E em português seria A Pedra Filosofal, alguma coisa assim, né? Mais ou menos isso. Esse foi o primeiro. Vocês sabem que para ela conseguir publicar, ela precisou, esse livro, precisou mandar o manuscrito dela. Manuscrito? O manuscrito dela precisou mandar para 15 editoras. 15. Só uma dessas editoras respondeu e ela publicou seu primeiro livro. O livro nasceu assim. Ela estava procurando uma casa para alugar, viajando para Londres. Ela começou a pensar em uma história. E ela começou depois a escrever. A história demorou mais ou menos uns 3 anos para ela escrever. Por que estou falando disso aqui? Você já vai ver. Porque esta mulher, através de seus livros, e depois através dos filmes feitos, baseados neste livro, começou a modelar a cabeça de muitas crianças e muitos meninos. O foco dela, o público-alvo que ela tinha, eram as crianças, com seu livro. Motivar a leitura. Ela começou a escrever e escreveu 7 livros. 7. O quarto episódio, o quarto livro é esse aí. Como é? O Cálice do Fogo. Esse livro, interessante, gente. Esse livro, em tão só 48 horas, ele vendeu, me deixa dar uma olhada aqui. Eu acho que 3 milhões de cópias em tão só 48 horas. É bem interessante isso aqui. 7 de julho de 2007. Desculpa. Sim, verdade. 48 horas ela vendeu 3 milhões. Só que é interessante, no 2007, o livro dela vendeu mais de 11 milhões em tão só 24 horas. Se converteu em best-seller em poucas horas. Esse é o último episódio. Alguém pode falar, pastor, nenhum dos aqui presentes assistiu jamais e nem leu jamais este filme aqui. Não, né? Não. Alguns falam, não. Eu posso perceber quem que são os que estão falando não. Tem por em cima dos 25 anos. Por em cima. Vocês conhecem essa mulher aí? Ela é mormona, seria em português? Da religião. Mormon. O sobrenome dela é Meyer.
Stephanie Meyer. Ela também escreveu 3 livros bem interessantes. Vocês conhecem? Vocês conhecem? Mais conhecido como Crepúsculo, né? Ela escreveu 3: Eclipse e Amanhecer. É uma saga, se diz? Tipo, saga mesmo? Uma saga. É bem interessante um negócio, gente. Ela, sendo uma pessoa religiosa, espiritual, ela um dia teve um sonho. Sonho. Ela sonhou. Tá bom assim? Tá. E ela, quando acordou, ela fez todas as tarefas da sua casa. Ela mandou as crianças para a escola e ela começou a escrever. Começou. E, gente, ela escreveu tanto que ela passou os seus manuscritos para sua irmã. A irmã leu. Depois de que ela leu, ela falou assim: você tem que publicar. Aconteceu uma coisa bem parecida com Rowling. Do que aconteceu com Rowling. Mais ou menos 15 editoras ela precisou mandar o livro. Ela também não conseguia publicar. Passou quase um ano até ela conseguir publicar aquele livro. O primeiro contrato que ela fez foram por $750 mil. Tem um negócio bem interessante. O último filme da saga, ela ultrapassou tudo o que tinha feito o último episódio de Harry Potter. Ultrapassou nas vendas. Qual que é o contexto desse filme? Alguém sabe? Alguém sabe? Agora ninguém quer falar, né? Não, pastor, ninguém conhece esse negócio aí. Gente, esse aqui é um negócio que está consumindo a grande maioria dos adolescentes. Por quê? Porque esse filme foi feito para adolescentes. Para modelar a cabeça dos adolescentes. É bem simples. É uma novela, 2 enamorados. Só que um deles é um ser humano. O outro é um vampiro. Só isso. Alguém acredita nos vampiros aqui? Alguém sabe o que é um vampiro? Alguém sabe? Sabe? Perfeito. Gente, eu vou avançar um pouquinho mais. Onde que começou tudo isso? Alguém viu alguma vez esse filme? Levante a mão quem assistiu alguma vez. Como se chama em português? A Feiticeira. Ok. Vocês sabem que este filme, na verdade, começou com um seriado. Começou no ano de 1960. 1960. Agora, alguém ouviu falar dessa aqui, Sabrina, a adolescente bruxa? É assim em português? Ok. Alguém ouviu falar, ouviu, assistiu? Não levante a mão, não. Mas Buffy, a caçadora de vampiros? Não? Que legal. Não vale a pena não. É um seriado feito, coproduzido entre a Inglaterra e os Estados Unidos. É bem simples. O que apresenta este seriado aqui? Que os vampiros são bons, são pessoas de altíssima moral. É assim, altíssima moral? Eles são muito moralmente corretos, seria assim? É isso aí? São muito bons. É isso aí. Então, o relacionamento dos seres humanos com os vampiros tem que ser bem legal. Não é só namoro, é tudo. Tudo que nós fazemos no dia a dia, tem algum vampiro por aí em volta da gente. Então, gente, comecem a pensar que qualquer um de nós, essa aí é a trama, a linha de pensamento do seriado. Gente, começa a pensar assim: qualquer um de teus amigos poderia ser um vampiro daqui a pouco. Então trata bem ele. Por quê? Porque um vampiro é uma coisa bem legal, bem bacana. Agora, tem um outro seriado. Esse aqui está baseado em fatos reais. Uma médium em Texas, nos Estados Unidos. É bem interessante. Neste seriado, você pode apreciar como essa pessoa tem contato direto com os mortos e começa a resolver casos de mortes, assassinatos e todas essas coisas.
Eu nunca assisti esse seriado. Os outros também não, tá? Esse aqui é um seriado também feito na Inglaterra. Alguém conhece? No Netflix está, tá? Ok. Agora, pensando um pouco mais nas crianças, a Disney tem uma preocupação muito forte para deixar na cabeça das crianças o conceito que a magia é boa. Tem magia branca e magia negra. Mas o que é interessante não é se é magia branca ou magia negra. Você pode ser muito melhor do que você é agora se você começa a participar da magia. Com certeza, alguns de nós, alguma vez, ou as nossas crianças, alguma vez, nós assistimos alguma coisa na TV. Eu não vou pedir que a criança levante a mão, mas alguma vez assistiram alguma coisa que tenha a ver com fadas, bruxas, o espiritismo. É ou não é? É ou não é? É. A Disney está muito preocupada. Vocês conhecem isso aqui? Conhecem, né? Vocês veem que a Disney está preocupada constantemente por produzir. Esse aqui não é da Disney, mas esse aqui é um grupo de isso aí. Adolescentes que começam a usar os seus poderes. Assim como Harry Potter, eles começam a usar os seus poderes. Para quê? Para contrarrestar, para brigar contra o mal. Por quê? Porque a magia, o espiritismo aparentemente é bom. Aparentemente. Ouviram esse filme? Angelina Jolie. Fez há pouco tempo atrás. Com certeza ninguém de vocês assistiu. Na semana passada, Moura, na semana passada, as minhas filhas, as duas filhas que estão estudando na Argentina, elas viram para visitar a gente. Domingo à noite, eu cheguei em casa, estávamos com a Lia e as meninas e a Nicole, que a Nicole estudou aqui no colégio, vocês conhecem, 13 anos. Ela falou assim: pai, posso assistir esse filme? Ela já estava assistindo quando eu cheguei. A Lia estava lá em cima, em casa estava lá em cima fazendo outras coisas. A Micaela não sei o que estava fazendo no computador. E a Nicole estava sentada na frente da TV. E ela falou assim: pai, posso assistir? Não sei o que é isso. Ah, pai, é Alice no País das Maravilhas. Ok, eu tinha leído quando eu era criança e não era adventista, eu tinha leído aquele livro, Alice no País das Maravilhas. Fantástico. Comecei a assistir com ela. Eu acho que o filme já estava na metade. Ela não tinha pegado do início, mas comecei a assistir junto com ela. Eu comecei a pensar, gente, como que Satanás está trabalhando na mente dos nossos adolescentes, gente. Como que está trabalhando? Uma coisa aparentemente muito boa. Ah, pastor, alguém pode falar, não tem nada de errado esse negócio aí. Todo mundo sabe que as fadas não existem, que os mortos não andam em volta das pessoas. Gente, todo mundo sabe, mas por que há um interesse tão grande nas grandes empresas de comunicação por falarem destes temas? Por quê? Tem alguma coisa por trás. Não sei se vocês assistiram esse filme, Hotel Transilvânia. Alguém assistiu? Eu confesso o meu pecado, eu assisti. Eu fiquei arrependido. Gente, depois desse filme eu briguei muito com as minhas duas filhas. Porque as duas tinham assistido no colégio adventista, gente. Então elas falaram: pai, é bem legal esse filme. Bem legal, pai. Ok, de que se trata? Ela é uma vampiro. Ela tem como 100 anos e chega um menino danada,
no hotel do pai, onde estavam todos os monstros se juntando para ter uma festa. Mas ela queria sair. E o pai, quem que era o pai? Drácula. Drácula era o pai dela. Gente, o filme está super bem produzido. É hiper legal, super legal. Eu acho que dá para passar em alguma TV por aí também. Não dá não, gente. Bem interessante. Começa um namoro entre duas crianças. Ele tinha 16, 17 anos e ela tinha só 100 anos, só. Mas ele tinha a cara de uma criança. Frozen. Ah, bonitinha, né? Baixa a mão aí, gente. Poderes mágicos, fadas. Por que eu estou fazendo tudo isso aqui? Bom, alguns seriados mais para adultos. Resurrection, que é bem novo. Alguém conhece isso aqui? Que mortos que andam, né? Sabem o que é interessante? Eu sei que muitos que estão aqui presentes estão assistindo. Porque o seriado é muito bom. Eu comecei a assistir, eu precisava pregar para adolescentes. Comecei a assistir, gente. Um dos episódios de Walking Dead. Eu acho que assisti 2 minutos e 30 segundos. Não consegui. Um canal que está crescendo muito. Sci-fi. Está crescendo muito. E agora? Vocês ouviram disso, né? Ouviram desse aqui. Há poucas semanas atrás, teve a estreia no cinema. Eu sei que ninguém vai aqui no cinema. Então, ninguém conhece. Gente, por que eu estou falando disso aqui? Por quê? Porque o povo de Deus precisa estar apercebido, precisa abrir os olhos. Vocês sabem que são essas bonecas que estão aí? Alguém conhece? Ok. Vocês sabem que quando vocês estão comprando para suas crianças, uma boneca dessas aí, tem uma filosofia por trás desse negócio. Gente, eu não estou falando mal de ninguém, eu estou só apresentando, tá? Nem sei se vocês compraram alguma vez. Mas todo mundo conhece, né? Monster High. Conhecem? Tem ouvido por aí dessa boneca? Monstros. Vocês sabem o que é a Wicca? É uma religião. É uma religião neopagã, influenciada por crenças pré-cristãs. É uma mistura, gente, entre paganismo e cristianismo. E as práticas da Europa Ocidental que afirmam a existência do poder sobrenatural. Como? Que coisa? Magia. E os princípios físicos e espirituais que interagem com a natureza. E que celebra os ciclos da vida conhecidos como o quê? Que interessante, gente, a mistura, né? Desde aquele primeiro momento lá no Éden, quando Satanás, a serpente, falou para Eva: gente, fica tranquilo, come desse fruto aqui, não tem problema não, vocês não vão a morrer. Esse foi o primeiro grande engano. Mas a questão da imortalidade da alma, um dos grandes enganos satânicos que ainda continuam. Essa neo-religião ou religião começou há pouco tempo atrás. Na verdade, essa neo-religião começou no século passado, por volta de 1900 e pouco. E Wicca é uma religião que está se estendendo nos mais jovens. Em que eles acreditam? Bom, a magia, fadas, espíritos bons, mortos que falam com a gente, comunicação entre mortos e vampiros e outras coisas. Será que tem alguma coisa a ver com a gente isso aqui? Nesta semana eu conversava com Carlos, nesta última semana com Carlos Magalhães, o nosso gerente da web. E eles participaram de um evento de games há pouco tempo atrás.
E ele falava assim: pastor, espiritismo, espiritualidade e misticismo são os temas dos jogos ou dos games que o pessoal está preparando. Por quê? Eu poderia mostrar muitas fotos aqui de jogos que hoje são muito cotizados por causa da temática que eles tratam. Por que todo isso aqui está tratando sobre estas coisas? Simples. Muito simples. Vocês sabem que um dos textos bíblicos que se encontra em São Mateus capítulo 24, verso 24, coloca ali uma situação que vai ser prévia do retorno de Jesus. Na prévia, nos momentos prévios da volta de Jesus, Jesus falou que teria isso aqui. Mateus 24, 24. Pois aparecerão falsos que? Cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para que, se é possível, enganar a quem? Vou fazer uma pergunta. Quem que está aqui presente acha que você faz parte do povo de Deus? Levante a mão. Ok. Teologicamente falando, professor Leandro Quadros, pergunta a seguinte: o povo remanescente de Deus que está esperando a volta de Jesus, nós seríamos os eleitos, sim ou não? Na teoria, sim. A minha pergunta é a seguinte: nesse texto bíblico está falando do quê? Que aparecerão falsos quê? Falsos cristos, falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas e que possivelmente enganarão a quem? Vocês acham que nós somos os escolhidos, né? Acham ou não acham? Segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, versos 8 até 11, diz assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberão o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhe enviará a operação de erro para que creiam a que coisa? O cenário, gente, mundial, a sociedade destes últimos dias está se preparando para o último grande engano de Satanás. Pessoas, entes, que estarão se comunicando com os seres humanos sem serem eles seres humanos. Olha o que o espírito de profecia diz. Ellen White fala assim: o espiritismo, dá para ler, né? O espiritismo é a obra mestra do engano. É a mais fascinante e bem-sucedida ilusão de Satanás, calculada para atrair a simpatia dos que tiveram de levar seus queridos à tumba. Gente, uma vez cheguei numa casa, uma pessoa que estava estudando a Bíblia, o filho dela tinha morto, e ela me perguntou assim: pastor, o que eu faço? Por quê? Ela tinha estudado já o curso bíblico na parte que fala sobre o estado dos mortos. Ela me perguntou assim: pastor, todos os dias, quando eu acordo e vou para tomar o café da manhã, eu ajo na minha mesa
da minha casa. Como se chama esse que você coloca para depois colocar as coisas para o café da manhã na mesa? Como se chama? Toalha, mas a pequena, né? Uma toalha pequena. Bom, isso aí. Gente, me explica como, pastor, a toalha de mesa, essa que está aí, sempre está colocada do jeito que ele colocava. Pastor, eu fico assustada. O que é isso? Aí comecei a falar com ele. O que é isso? Simples, gente. A Bíblia fala muito, muito claramente espíritos e demônios. Interessante. O engano de Satanás, a mais fascinante e bem-sucedida ilusão de Satanás, calculada para atrair a simpatia. Como atrair a simpatia? Gente, se Satanás se apresentasse delante de nós e falasse assim: "Ah, aqui estou eu, sou Satanás". Mas se apresenta assim como uma bruxa bonitinha, bonzinha, como uma Cinderela, se apresentasse como, não sei, vamos pensar um pouco mais, como uma garota bonitinha, uma adolescente de tão só 100 anos, que se enamora de um menino, seria muito mais fácil de, pelo menos, receber, né? Receber, de aceitar. Mas se fosse diretamente, gente, os escolhidos não acreditariam nessas coisas. De fato, não acreditamos. Vou continuar lendo essa cita aqui. Anjos maus aparecerão sobre a forma dos que morreram, relatando incidentes ligados à vida deles e desempenhando atos que eles realizaram enquanto viviam. Desta forma, os anjos maus levam as pessoas a acreditar que seus amigos mortos são quê? São anjos. Que bonitinho, gente. Os quais podem estar a seu lado e comunicar-se com eles. Esses anjos maus que se apresentam como os queridos mortos são tratados com uma certa quê? Quase uma religiosidade, né? Tipo uma Wicca. A sua palavra é considerada como de muito maior peso que a palavra de quem? Primeira de Pedro 5, 8, 9 diz assim: o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mais uma cita de Ellen White. Satanás tem há muito estado a preparar-se para um esforço final, a fim de enganar o mundo. Pouco a pouco, ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra de engano. O desenvolvimento do espiritismo até agora não conseguiu realizar completamente seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos tempos, com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus, pela fé em sua palavra. O mundo quanto? O mundo todo será envolvido por esse engano. Vocês não acham que o diabo está preparando o cenário para que mais logo ou mais tarde o grande engano aconteça? Satanás mesmo se disfarçará de anjo de quê? Mas voltando ali em Mateus 24, 24, enganará, se for possível, a quem? Essa citação é muito longa, não vou ler ela não, mas vou fazer uma sugestão. Gente. Tem um capítulo completo do grande conflito que vale a pena ler. Eu não sei se esse livro aqui está em português, de Marvin Moore. Em espanhol se chama La Demora. Não sei se em português está. Mas se vocês conseguem ler espanhol, vale a pena lerem. Vale a pena. Mas voltando no primeiro texto que eu comecei falando.
Voltando a Josué capítulo 3, verso 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Queridos, todos nós, de alguma ou de outra maneira, nós estamos tendo um relacionamento, possivelmente, bem tranquilo, bem simples. Mas eu quero que você saiba uma coisa. O chamado que Deus está fazendo para seu povo nos últimos dias da história da humanidade é para nós sermos santos. Deus fez o milagre de abrir o rio Jordão para que o povo passasse pelo meio do rio, seco, só quando o povo ficou pronto para passar. Gente, não alcançou, não foi suficiente 40 anos no deserto. Eles precisaram ficar 3 dias antes de cruzar o Jordão para receber o poder de Deus e serem santos. Hoje, eu mostrei que é o que Satanás está fazendo para alcançar as nossas crianças e também alcançar a gente. O que acontece na nossa psiquis? Acontece o seguinte: eu penso assim, gente, há tanto tempo que eu estou na igreja, eu sei que o diabo, o Satanás, a serpente antiga, o dragão, está querendo nos enganar. Mas, gente, não vai me fazer mal assistir um filminho. O que as minhas crianças, os meus filhos, assistam um filme assim tipo Frozen. Gente, eu assisti Frozen em casa. Mas você tem que entender uma coisa. Tudo que você coloca na tua cabeça, na sua cabeça, está moldeando o teu pensamento. Se você está dedicando mais tempo para assistir o filme do que para estudar a Bíblia, é um bom momento para pensar. Porque, gente, o que nós assistimos, o que nós brincamos, o que nós conversamos, é religião, é espiritualidade. Tudo o que nós fazemos nesta terra tem a ver com espiritualidade, porque somos pessoas espirituais. E hoje, por causa de muitas razões neste mundo, eu acho que o mundo está mais preparado do que nunca para receber mensagens espirituais. Duas coisas: o crescimento impressionante de religiões esotéricas, mas por outro lado, o crescimento impressionante do cristianismo e de outras religiões. Hoje, o mundo está cada vez mais espiritual e mais religioso. Por essa razão, eu acredito que esse aqui também é um dos sinais que está nos falando muito alto que Jesus está voltando em breve. Mas a minha pergunta é a seguinte: você está sentindo no seu coração que você precisa também pensar nestas coisas? Só quando o povo ficou preparado foi que Deus permitiu que o povo cruzasse
o rio Jordão. Só quando eles limparam as suas vestes, limparam o seu coração, ficaram prontos para receber a herança. Lembre que não é você que limpa o seu coração. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue de quem? Do Cordeiro. Então eles serão aceitos para receber a herança. Queridos, santificai-vos, porque o Senhor fará amanhã maravilhas entre vós. Nós queremos terminar de pregar o Evangelho para que Jesus volte logo, sim ou não? Sim. Mas para isso, o poder do Espírito Santo precisa fazer uma obra. E para o Espírito Santo fazer essa obra, ele precisa que a gente esteja limpo. Você está compreendendo a mensagem? Você acha que na nossa vida precisamos limpar algumas coisas? Não só na nossa vida. Você que é pai, não será que precisamos conversar um pouquinho mais sobre estas coisas com as nossas crianças, com os nossos filhos? E prestar um pouquinho mais de atenção com estas coisas? Gente, eu sou pastor e todo mundo sabe que eu acabo um sermão sempre com apelo. Sempre. A minha pergunta nesta manhã: você acha que precisamos pensar mais seriamente do que nós estamos pensando até agora nestes temas? Estudar um pouco mais e cuidar a nossa família um pouquinho mais e cuidar a nossa cabeça um pouquinho mais. Se você acredita que nós precisamos pensar um pouquinho mais nestas coisas, diga sim ou levante sua mão. Assim com a mão alçada. Vamos orar. Senhor, nos apresentamos hoje as nossas vidas, porque queremos ser fiéis. E nós queremos hoje entregar as nossas vidas e também as vidas das nossas famílias. Porque no contexto no qual estamos, nós achamos que falta pouco tempo para o Senhor voltar. Mas, Senhor, precisamos estar prontos, preparados, limpos. Nos lave no sangue do Senhor Jesus, por favor. E nos faça abrir os nossos olhos para enxergar os grandes enganos de Satanás. E que o poder do Espírito Santo santifique as nossas vidas para vencer o inimigo. E assim cruzar o rio espiritual que nos separa da eternidade. Nos consagramos a Ti para que o Senhor nos limpe. Oramos no nome de Jesus. Amém. Provai e vede, história de hoje, esperança de cura. Em 2008, perdi a visão, fiquei praticamente cego. Eu já havia iniciado um tratamento de vista e o médico me disse que eu tinha uma doença chamada glaucoma. Ele falou assim: eu te recomendo cirurgia para ontem. E ao fazer a cirurgia, acabei perdendo completamente a visão.
quando ele fazia as cirurgias, a médica conversava sempre comigo em particular. Ela falava assim, olha, a visão dele não vai voltar. Passado mais ou menos 1 ano e 3 meses, eu virei para Deus e falei assim, eu não estou aguentando mais. Eu queria que o Senhor fizesse 2 coisas na minha vida. Se for possível, o Senhor me dá a visão de volta. Se não, o Senhor me dá um jeito aí para me aceitar essa doença. Foi um desespero terrível. Até pedi a morte. E aos poucos a gente via ele se desfalecendo na fé, às vezes um pouco desacreditado da vida, pela situação que ele se encontrava. Eu não poderia deixar meu pai cair. E aí eu juntei com meus irmãos e a gente se uniu, juntamente com a minha mãe, e a gente falou, nós vamos orar, nós vamos fazer os cultos novamente. E assim, eu tinha assistido vários testemunhos, né, das 40 madrugadas, e falei com eles, olha, vamos ter fé, vamos pegar com Deus, que eu tenho certeza que Deus vai ouvir e vai atender. E aos poucos, aquela fraqueza que eu acredito que ele estava sentindo naquele momento, por causa daquela dificuldade, foi quebrando. E de repente ele começou a orar junto com nós. E de repente ele começou a nos levantar e nos motivar. No último dia da jornada, tinha um exame para fazer. E naquele dia da consulta, a doutora que fez a cirurgia estava presente e ela falou assim, olha, Elias, como você sabe, seu olho não tem jeito mais. Mas se você quiser, nós vamos fazer uma cirurgia aí nele. Pode ser que depois a gente vê se tem visão, se não tem. Aí quando ele terminou a cirurgia, ele falou assim, a cirurgia foi excelente. Mas eu não estava enxergando nada. Para ser sincero, acho que eu fiquei muito mais pior, porque o olho ficou parecendo que estava sempre fechado. E quando amanheceu o dia, ao sair do quarto para o banheiro, eu notei que uma coisa na minha frente, coisa que eu nunca tinha visto até o momento, né? Percebi algo na minha frente, né? Já desviei e aquilo me surpreendeu porque eu vi, né? Não nítido, mas vi. Aí quando eu estava enxergando mesmo, eu revelei para eles. Essa madrugada a gente fala que foi para ele, mas na verdade foi um reavivamento espiritual para a família também. Porque a gente sabia que isso era uma providência dele e que toda glória só cabia a ele. Os médicos hoje, o laudo deles são a mesma coisa, eles não sabem como eu estou enxergando. Muitas coisas eu só enxerguei cego. E eu sou grato a Deus por isso. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Por tudo que és, ó Senhor.
como ato da nossa adoração, é que devolvemos os dízimos e as ofertas. Eles vieram de Ti, simplesmente, Senhor, passaram pelas nossas mãos e agora estamos devolvendo parte deles. Que a Tua bênção esteja presente no cumprimento da Tua promessa sobre cada filho Teu que doa aquilo que o Senhor pede. Abençoa esses recursos, que eles sejam utilizados em Tua causa para o propósito pelo qual o Senhor o criou. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, este é o momento de informação sobre as programações da igreja. Fique atento. O Grupo Pequenos Adoradores convoca a todos que estão fazendo os estudos para estarem aqui hoje, 4 da tarde, para os últimos estudos e o planejamento da formatura. Amanhã, o Clube de Aventureiros tem reunião normal, 9 da manhã. E amanhã também tem a segunda feira do desbravador em nossa região. Os desbravadores vão sair daqui da igreja com o ônibus do clube, 6h30 da manhã. A feira será no Parque da Cidade, em São José dos Campos, e você pode prestigiar o evento. E atenção, alunos da Escola Sabatina, na semana que vem, a lição será repassada aqui dentro da igreja com todas as classes juntas. É que a escola está sendo preparada pela Justiça Eleitoral para o segundo turno das eleições presidenciais. E se você não está matriculado, procure uma classe onde se sinta bem e participe da Escola Sabatina. A classe de estudos da Bíblia Família Radiante é oferecida pela igreja todo domingo, 6 da tarde. Neste domingo o tema é Conselhos para a Prosperidade da Família. A série de estudos sobre o Apocalipse continua toda quarta-feira, 7h30 da noite, com o pastor Arilton Oliveira. E o grupo Amigos da Balança se reúne aqui na igreja toda segunda, sempre 7 da noite. Na última semana de novembro teremos nosso programa de reencontro, um momento especial para reencontrarmos nossos amigos desta igreja. Colabore com a ação solidária. Você pode doar arroz para ajudar no amparo de famílias da região. Para anunciar no Boletim América, envie e-mail para boletimamerica@gmail.com até quarta-feira, 9 da noite. Curta a nossa página em facebook.com/Adventistas Jardim América e visite nossa página na internet www.iasdjardimamerica.com.br. Os cultos são transmitidos ao vivo nesse site e todos os cultos ficam armazenados no nosso youtube.com/IASD Jardim América. Obrigado pela sua atenção.